Sou Maria Helena, psicóloga clínica com pós-graduação em psicologia médica. Venho desenvolvendo atividades profissionais que atendem preferencialmente a comunidade que vivem em situação de risco social. Quero apresentar um pouco sobre a minha experiência trabalhando com população de comunidade de risco social. Primeiramente, eu vou falar um pouco do trabalho que eu consegui desenvolver numa maternidade pública federal do Rio de Janeiro, onde, a partir de um concurso público, eu fui convidada a coordenar um programa de adolescentes grávidas. E muito interessante que, na minha observação, as adolescentes tinham uma certa dificuldade de falar no meio das outras grávidas. Posteriormente, nós criamos um atendimento especializado para as adolescentes, muito interessante, que era um grupo operativo de adolescentes, falando sobre a gravidez, sobre a adolescência, sobre as preocupações em relação à amamentação, em relação ao companheiro e à família, e os projetos de vida. Esse trabalho era um trabalho na unidade pré-natal, é a recepção da adolescente. E ali, com uma equipe multiprofissional, ela era atendida pela nutricionista, pela assistente social, pelo clínico de adolescente, a enfermagem, psiquiatra e psicanalista. Era uma equipe toda voltada, capacitada para poder entender o sujeito adolescente. E nesse lugar nós fazíamos os grupos, atendimentos individuais. Logo depois, quando ela chegava mais ou menos em torno de 38 semanas, ela era encaminhada para o andar chamado de pré-parto. E lá no pré-parto ela era acompanhada por um acompanhante, que podia ser um namorado, se ele fosse maior, ou então um familiar, que preferencialmente era a mãe que acompanhava. E no pré-parto ela passava pelas dores do parto, mas de forma um pouco mais suportante, à medida em que ela conseguia vivenciar aquele momento que é muito especial na vida da mulher. E é um momento onde ela revive toda uma situação de medo, vida, morte e má formação do bebê. Entretanto, ali, com o apoio de um familiar, ela se sentia mais reassegurada. Logo depois, ela era encaminhada para a sala de parto. E na sala de parto, ela vivenciava todo o nascimento do seu bebê, conhecia o bebê e o bebê a conhecia. Em alguns casos, o bebê era amamentado ainda na sala de parto. No caso do parto cesariana, o familiar não entrava, mas ficava numa sala ao lado. Logo depois do nascimento, o familiar tinha contato com o adolescente. Por que essa modalidade terapêutica? Porque facilitava essa relação entre mãe e bebê, tanto no parto cesariana como no parto natural. E os bebezinhos que iam para a unidade neonatal, a adolescente era preparada para poder acompanhar, sentir, tocar no seu bebê, para minimizar a angústia pelo bebê ser um prematuro e ela não ter conseguido fazer o pré-natal desde as primeiras semanas de gravidez. Posteriormente, elas ficavam na enfermaria, e é uma enfermaria específica de adolescente. Muito interessante a troca entre as meninas. Elas trocavam, falavam um pouco de futuro, falavam sobre os cuidados do bebê, e a gente percebia essa relação amorosa entre mãe e filho, sempre apoiado com o familiar e a equipe de saúde. Posteriormente, logo que o bebê estivesse bem, ela era preparada para a alta hospitalar. E nessa alta hospitalar, a enfermagem orientava sobre a importância de imediatamente, já agendava um atendimento na puericultura da unidade pública de saúde mais próximo da residência da adolescente. Esse nosso trabalho é um trabalho que tem como objetivo conscientizar a adolescente sobre a importância dela vivenciar a adolescência, manter os seus projetos de vida apesar da maternidade. Esse é o trabalho que nós conseguimos desenvolver nessa unidade, que foi uma unidade que serviu de modelo para os estados brasileiros. E muito interessante que eu
como pioneira, eu sou uma das pioneiras dessa inserção psicológica dentro da unidade dos hospitais gerais, e esse trabalho foi construído por nós, por uma equipe. Esse é o trabalho nessa unidade, um trabalho que atende adolescentes de baixa renda. E o outro trabalho a partir desse trabalho, eu fui convidada para participar de um outro projeto, que é um projeto que atende adolescentes da Zona Sul do Rio de Janeiro, de uma comunidade chamada Rocinha. Qual foi a minha inserção nesse espaço educacional? Foi fazer uma adaptação da prática clínica psicanalítica para adaptar para a criançada. De que forma? Nessa comunidade havia já uma eleição em relação aos meninos que participavam, as crianças, adolescentes e pré-adolescentes que participavam desse projeto. São meninos que vêm de escola pública do Rio de Janeiro, e essa escola pública já faz uma seleção daqueles meninos que têm a motivação e desejo de ter um futuro melhor, e eles vão para esse reforço escolar. Ele tem como provedores um grupo de associados que se cotizam livremente para fazer a manutenção dessas crianças. Onde tem professores de português, matemática, tem de educação física, e eu entro enquanto uma mediadora da área psicológica. O que eu faço? Eu atendo as crianças que são encaminhadas pelos professores, pela família ou pela demanda dos alunos. Tem alguns que dizem: Maria Helena, posso conversar com você? Eu sempre tenho um espaço de escuta diferenciada para poder ouvir o adolescente. Aí ele colocam a dificuldade na relação familiar, as dificuldades pessoais, meninos com depressão, crianças com sofrimento psíquico, mas que têm o desejo de, a partir da educação, tentar melhorar o seu futuro mais adiante e proporcionar aos pais talvez uma situação melhor do que a que eles vivem hoje. Esse é o trabalho que eu tenho conseguido fazer numa comunidade de crianças, adolescentes de escola pública e que vivem em comunidade em situação de risco social e vulnerabilidade também. 18, nós queremos dar continuidade e acrescentar algumas situações mais atualizadas para que nós possamos ter esses nossos encontros, né? Para que serve isso aqui, né? Porque, em primeiro lugar, a gente pensa numa doação, mas o desdobramento da doação é esse nosso trabalho, que é muito rico, é uma doação muito mais relacionada à estimulação da capacidade de vocês, em relação à possibilidade de acreditar que vocês têm capacidade de criar algo que possa fazer com que vocês tenham uma vida mais independente.